Bom dia, então, a todos. Eu estou gravando aqui, porque tem poucas pessoas participando. Então, gente, vocês já sabem que semana que vem vai terminar as nossas aulas, né, e vai começar a avaliação de vocês, né? Vocês já estão cientes disso. Só para estar relembrando vocês aí, tá? A gente precisa fazer uma revisão hoje, né? Então, vou estar disponível hoje para tirando as dúvidas de vocês. Aí as provas, não sei se os professores explicaram, né, para vocês, que vão ser todas disponibilizadas, né, na segunda-feira, né, para que vocês tenham durante a semana, né, para fazê-las, né, e aí vocês deveriam aproveitar o tempo de cada aula, né, por exemplo, o professor, no caso meu, hoje, para resolver, né, tirar as dúvidas do professor no dia. Vocês já foram orientados em relação a isso? Como vai ser, né? A gente, então, a gente conversando para que a gente possa se avaliação. O professor, me tira uma dúvida aqui. As provas vão ser lançadas no portal e a gente vai ter quanto tempo para estar respondendo elas? Vocês vão ter provavelmente uma semana e um final de semana ainda. Foi assim com o Ricardo, né? Começa dia 22, né? Na segunda-feira. Vocês vão ter a semana toda, né? Ah, tá. E receber elas até dia 29. Tá, ok. Vocês vão receber tipo tudo junto, entendeu? Vai estar disponibilizado. E eu já vou explicando que vai ser logo pelo Google Forms, tá? Com vocês. Tá, ok. Tá? Tá, Aí eu vou colocar o texto da prova em Word, né? Ali no link do Google Forms. Aí vocês vão clicar, né? Responder por lá. Aí só o que eu preciso já falar para vocês é terem muito cuidado, né? Porque vocês só vão poder responder uma vez, né? Que isso é para evitar de mandar várias vezes, que é o que aconteceu no e-mail, dificultar a minha correção, né? Aí vocês estão, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou tentando me organizar já, lançar as notas de vocês no portal, né? Dos trabalhos, para vocês não chegarem no final do semestre, né, desesperada, né? Como vocês ficam, né? Cadê minhas notas, né? E tal. Tentando organizar. Aí a avaliação de vocês vai ser pelo Google Forms, porque ele vai ser mais prático nesse sentido para correção para mim, né? Só que tome cuidado quando vocês forem responder. Inclusive, eu vou colocar lá na prova, né? Preste atenção, né? Leia as questões, né? Com bastante atenção. E quando você postar, né? Você vai poder postar uma vez, né? E a avaliação vai estar valendo 5 pontos, né? Porque os outros 5 pontos foram desses trabalhos que eu já estou lançando. Tá dando para entender? Ah, sim. Beleza, obrigada. Aí vocês podem pegar, tipo, responder, sei lá, no caderno de você, né? Ou então a mãe depois passar pro note, ou celular mais que vocês usam, né? No momento está sendo celular. Eu fiz uma pesquisa com meus alunos da psicologia, eles também falaram que a maioria usa celular. Aí, assim, né? Então é bom
vou explicar, né, também o modelo da avaliação que vai ser, né, porque eles pediram, né, a direção acadêmica, né, que a gente cobrasse sob forma de textos a resposta de vocês. Tá? Só como a gente sabe que vocês, a maioria usa celular e também todos nós também estamos cansados esse final de semestre, né, até para corrigir, as provas vão ser assim, né, tipo uma redação, entendeu, com temas. Então, eu vou pegar um capítulo, por exemplo, ativação, né, que vai cair para vocês, ativação, estresse e ansiedade. Eu posso pedir como é que se dá esse processo, né, de ativação, estresse e ansiedade no corpo do ser humano. Aí vocês vão ter que escrever tipo uma redação com 20 linhas, né, embasando, né, lógico, teoricamente, né, dentro do capítulo, né, que vai cair para vocês. Tá? Então vai ser desse estilo mais ou menos. E vão ser poucas questões, vai ser no máximo 2 ou 3, né, porque a gente vai ter que ler tudo isso, né? Os professores então foi sugerindo para a gente que a gente fizesse assim poucas questões. Também nesse sentido. É nesse modelo, tá? Só para adiantar para vocês, né? Vocês sempre gostam muito. Bom, Ela cantando aqui. Estão vazando aí, tô montando. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para esclarecer? Vai ser naquele mesmo estilo do primeiro bimestre, né? Vocês vão ter o tempo, né? Aí eu sugiro assim que todo mundo, né, participe, né? Esse que é importante, né? Vocês avisam para os colegas de vocês, porque tem uns que estão na roça, né? Tem uns que estão. E professor, o som tá horrível, não tá dando para ouvir direito nada. Parece que tem alguma coisa chiando assim, tá muito ruim. Tá chiando, é? Tá, E agora, melhorou? tá um pouquinho melhor. Tá tão Melhorou? baixinho o som hoje, não tá tão legal não. O microfone de alguém que tá aberto? Não, já apaguei todos aqui, Sherry. Agora ficou melhor, professor. Como é que tá teu áudio aí? Agora tá melhor, agora ficou bom. Tu tá do celular? Tá como se tivesse no vento, tô no celular. Ah, Mas tá bom agora, ficou melhor. Beleza, então. Bom dia, né, que eu esqueci, tá bom dia. Bom dia. Então, gente, aí vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguma coisa que não ficou bem clara? Como é que vai ser? Precisar repetir. Não tem problema. Tá, então eu vou falar um pouco aqui, né, sobre o nosso conteúdo, né, com vocês. Aí assim, né, aí eu vou deixar vocês à vontade também para perguntar, se tiver dúvida sobre alguma coisa também. Tá? Fiquem à vontade sobre o conteúdo. Mas as leituras eu já havia passado para vocês, não é verdade? Naquele documento, aquele documento de Word, né, que tem todas as leituras dos capítulos que vão cair na prova, né? Eu passei para vocês com antecedência. Todos têm? É sempre bom perguntar se todos estão com a lista das leituras, né? E também tinha o link, né, eu acho, com os vídeos, né, do YouTube das aulas, né, que a gente deu. Todos vocês têm acesso a eles?
Creio que sim, professor. Aí falem, né? Para no dia, né, não dá problema. Tem gente que parece, sempre aparece, né? Ah, não peguei nada. Ei, Porque quem tá professor, no Zoom, Oi. não, eu só queria que o senhor reenviasse de novo, porque meu celular apagou um monte de coisas. Teve de uma matéria que eu até pedi a Palma para fazer, tinha que fazer uma atividade. Meu celular apagou minhas fotos, vídeo, apagou um monte de coisa. Vou jogar lá Se o senhor no grupo. reenviar de novo, eu agradeceria, viu? Vou jogar lá no grupo pra ti. Tá, joia. Obrigada. Tá, chegou lá. Tá, então vão ser esses capítulos aí. Aí vai ser mais ou menos assim. Aí eu vou. A prova vai sair no Google Forms, né? Aí vai estar lá um texto, né? Vou produzir algum texto assim falando, né? Aí eu vou pedir para vocês desenvolverem, né? Alguma redação, alguma coisa embasada teoricamente nesses textos que eu cobrei de vocês no bimestre, né? Que a gente debateu, explicou tudinho, né? professor, não tem coisa mais difícil do que produção de texto, não, embasado na... Cara, mas por isso que a gente reduziu as questões para 2, 3, né, no máximo que eu vou fazer, porque não pode ser produção de texto, como pode ser pergunta, entendeu? Mas eles pediram que fosse assim nesse modelo de 20 linhas, né, de resposta. Professor, faz pergunta, por favor. Faz produção de texto, não. Faz pergunta. Eu vou Nada pensar melhor do que uma pergunta e você ter uma resposta. eu ainda nem Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em produção de texto, principalmente nessa matéria de psicologia, porque é uma matéria assim muito, como é que eu vou dizer, muito, não, é muita letra para o meu gosto, entendeu? Eu tenho muita dificuldade desse tipo de produção de texto. Para mim, produzir um texto mesmo, eu passo uma semana lendo e relendo, e tenho muita dificuldade, ó. É porque vocês não leem muito, né? Porque vocês têm que criar o hábito de ler. Aí melhora. Não, até entendi. O problema é porque, como eu sempre falo, eu tenho muita facilidade com matérias mais exatas. Aí essa questão desse tipo de matéria me deixa muito confusa para produzir texto. Mas esse livro aí ele é bom, Sandra. No caso, porque ele dá o lado psicológico e o lado fisiológico, né? Esse material que eu usei com vocês ele é muito bom também. Eu tenho até uma grande dúvida seguinte. Que sempre assim, passa um texto para a gente ler e falar sobre ele, embaçada nos estudos científicos. E assim, a professora Jana pediu um trabalho onde a gente tem que falar sobre o assunto lá e tem que botar nosso ponto de vista. Esse ponto de vista, com minhas palavras, que é o problema. Mas isso é raciocínio crítico, né? Isso aí tem que ser desenvolvido durante a faculdade, né? Não só por ser psicologia, mas acho que qualquer graduação. Mas enfim, beleza. Tá, ainda vou fazer a avaliação de vocês. Vamos ver aí. Tá, então vamos abrir aqui, já que eu falei dessas leituras. Vamos ver aqui qual foram, né? Só para a gente fazer uma revisão. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, essa aqui é a relação dos textos para a prova, né? O livro é esse aqui, vocês sabem. Né? Aí foram esses capítulos aqui, né? Que a gente gravou, né? Fez vídeos, né? Foi esse aqui de motivação, ativação, estresse, ansiedade, comunicação, exercício e bem-estar psicológico, né? Aí aqui eu coloquei as aulas, né, do YouTube que a gente fez sobre esses capítulos, né?
todos os links, né? Tá bom, eu tentei colocar aqui de forma mais didática para vocês aí. O arquivo você já tem, né? Basta pegar lá qual os capítulos e estudar, né? E se basear neles para a prova. Tá bom, gente? Então, vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso, né? Mas tá tudo já passado, né? Nesse sentido, né? Para vocês, né? Então, vamos lá falar um pouco aqui, né? Fazer uma revisão geral. Vamos pegar um tema. Então, isso aqui é uma apresentação sobre carga psíquica no trabalho, né, de uma psicóloga. Estamos trabalhando no SUS, é bem interessante. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com o que a gente está passando e também tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Que é justamente o adoecimento psíquico, né? E como o esporte em si ele pode ajudar a pessoa a melhorar, né? Ou então uma boa alimentação também. Então, todos vocês sabem, né, que psique, né, é uma palavra de origem grega, né, que significa alma, ego e mente, né, que eram concepções que eram muito ligadas à psicologia, né, na antiguidade, e define, né, através disso temos a definição do self, né, que a gente diz dentro da psicologia, que é o si mesmo. É quando você consegue dizer, né, eu sei, né, que sou desse jeito, quando você consegue se reconhecer enquanto pessoa, e também compõe as faculdades humanas de expressar as emoções, né, que nós sabemos que nós temos muita dificuldade nesse lado aí, né, geralmente. E mente, né, seria o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Né? Então, a mente que a gente diz é como a gente pensa, né? É como a gente se expressa, né, enquanto ser humano. E a mente ela está ligada ao quê? As funções superiores do cérebro relacionadas à cognição e comportamento também, né? Então, a mente ela ajuda, né, no nosso comportamento, né? Ela influencia, né? Vamos dizer assim. Então, as funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tais como interpretações, desejos, temperamento, imaginação, né? Isso também faz parte da mente. A linguagem, sentidos vinculados ao pensamento, à razão, à memória, à intuição, à inteligência, o sonho, o sentimento, o ego, o superego. Por isso o termo também designa a personalidade. Então, como vocês sabem, o foco da psicologia, né, é a psique, é a mente da pessoa. Então, quando a gente fala em psique e mente, a gente está englobando tudo isso, certo? Alguma dúvida até agora? Todo mundo entendeu? Em relação ao sonho aí, o sonho ele também influencia na personalidade? Tipo assim, o sonho tem muito a ver com o tipo de personalidade que a pessoa tem, conforme a personalidade da pessoa, acontecem sonhos corriqueiros, isso? Aí Pode tem ser várias. isso? Com a personalidade eu já acho assim um pouco mais viagem assim, né? Mas assim, uma pessoa ela pode ter problemas assim de pesadelo, né? Por exemplo, né?
Isso pode influenciar, Ah, tá. né? Pode influenciar no desenvolvimento psicológico, né, professor? Então. Pode, porque se você tem distúrbios, né? Por exemplo, que a pessoa não consegue dormir, né? Uhum. Tem distúrbios assim, né? Nesse sentido, assim. Ah, tá, Então, entendi. eles podem interferir nesse sentido, no teu humor, assim, né? Agora, a personalidade ela é moldada por muito mais coisas, né? Não só por isso, né? Por isso que seria, Ah, assim, tá, complicado dizer, assim, da personalidade em si, tá certo. né? Mas eu acho que, assim, você dizer que influencia no comportamento da pessoa, no humor, vai influenciar, né? Uhum. É porque logo se você tiver problemas de insônia, o seu humor não vai ser nada agradável. Eu, por exemplo, quando eu não durmo, ninguém chega perto de mim. É, pois é, aí teria que dar uma interpretada nesses teus sonhos, né? Porque os sonhos em si, eles têm várias cargas, né? Ele tem uma carga simbólica, né? Teria que entender o simbolismo para ti do sonho. Tem que ver, assim, às vezes também que o sonho ele é um resquício do teu dia anterior, entendeu? Porque talvez não seja porque, olha só a interpretação, não seja porque talvez você esteja tendo um sonho ruim que o seu dia esteja sendo ruim, né? Pode ser o contrário também. Uhum. Se tu tá tendo um dia ruim, né, tu não vai dormir legal, né? E aí isso, por Verdade. consequência, vai afetar teus sonhos, né? Então, Uhum. quando você vai dormir, né, você se sente cansada, estressada do dia a dia, você tá de cabeça cheia, como é que é? Varia muito. Tem dia que eu estou estressado, tem dia que não. Tem dia que eu durmo bem, é como se não dormisse. Aí acaba uma coisa com a outra. Isso pode estar ligado ao teu ciclo de sono, entendeu? E aí, se tu não tem um sono muito tranquilo, aí ele pode afetar os teus sonhos, sim, né? Tenta entender, né? Assim, né? Se você dorme relaxado, qual é a tendência de você ter um sonho mais tranquilo ou um sonho mais assim agitado, né? Tem que ver isso também, né? Tá certo, então. Pois é, aí tem que ver por esse lado, entendeu? Porque tem um lado assim, a função do sonho, né, e do sono para o cérebro é de regeneração. Tá dando para entender? É o momento que o teu organismo ele aproveita para ele se reconstituir, né? Para ele reter as memórias, né? Para ele liberar certos hormônios, né? Para que você possa crescer, né? Se desenvolver, né? No caso, né? Então, tem que dar uma olhada nisso também, né? Quantos anos você tem também? Tem esse lado também, da idade. Porque quanto mais velho nós ficamos, né? Menos horas nós dormimos, É né? por isso que antigamente eu dormia em pé e agora eu já durmo mais deitada, porque o tempo está passando. Como tu tem mais dificuldade? É isso? É que cortou um pouco o áudio. Mas eu tenho mais dificuldade para dormir do que antigamente. É. Antigamente eu tinha doença do sono, hoje eu não tenho mais doença do sono. Uhum. Aí tem que ver por esse lado, entendeu? Eu, pelo menos, tentaria analisar nesse lado aí. Tu tem uma dificuldade em dormir, né? Que isso pode estar afetando teus sonhos, né? Aí tem a relação que tu tem com teus sonhos, né? Aí já é uma questão cultural, né? Uma questão até religiosa, né? Tipo, como é que tu interpreta isso na tua vida? Esses sonhos? Tá certo. Uhum. Meio complicado esse negócio de psicologia, mas um dia ela entra nem que seja a parte básica do básico. Não, ela é bem simples. É nada, professor. Mas eu fiz uma análise aí bacana para ti. Pois é, aí a análise é bacana, mas aí
Até a gente conseguir identificar tudo isso, menino, já gerou-se milhões e milhões de turbulações mentais. Mas isso, assim, costuma também afetar o teu dia a dia, o teu trabalho, por exemplo? E o estresse, sim. É, Dia que eu pois é. amanheço estressada, é tão do jeito que eu trabalho com venda. Eu digo assim, eu não vou atender ninguém hoje. Aí imagina só. É. Teria que fazer umas sessões de terapia contigo. Estou precisando mesmo. Não, eu estou dizendo aqui, eu digo que antes da pandemia eu já precisava de psicólogo, agora eu preciso ser internada mesmo. Não, agora até os psicólogos estão precisando de psicólogo depois dessa pandemia. O negócio está complicado. Tá demais. Então, gente, continuando aqui a classificação. Obrigado aí, Sandra, pela participação. O nosso querido Freud, né, ele dividia aqui a mente, né, em id, né, que é a parte mais primitiva, instintiva, inconsciente da psique humana, né, que geralmente está ligado às nossas necessidades básicas, né, como fome, necessidade por amor, proteção, sexo, né, essas coisas mais básicas assim, né. O superego, que são as internalizações morais de uma dada cultura a qual o indivíduo foi exposto, né, são as regras, né, da sociedade, né, de uma cultura em geral, né. Por exemplo, se você for daqui para o Japão, vai ter outra cultura. Se você for para a China, é uma outra cultura, né. E isso influencia, né, no comportamento das pessoas, tá? Seria o superego. E o ego, né, seria a nossa mente, né, o que a gente como a gente equilibra, né, essas demandas tanto do id quanto do superego, né, e como a gente age racionalmente, né? Ela está ligada ao lado racional, o ego aqui, né? Então, o id ele vai ter uma parte, segundo Freud, chamou de herança arcaica, e também conteúdos reprimidos por censuras internas, né? Então, o Freud ele trabalha muito com esse negócio de conteúdo reprimido, né? Uma coisa que era um desejo do id que acontecesse, só que aí ou o superego ou o ego barrou, né? E aí isso foi reprimido, né? Então, ele costuma dizer que nós somos um pouco reprimidos, né? Até porque a gente vive numa sociedade que tem regras e também tem muita moral, né? Principalmente religiosa, né? Que ele fala assim, né? Freud ele fez uma crítica assim à religião nesse sentido, né? De que ela controla, né, também o ser humano. Né? Então, para o Freud, o que é o ego e o id? São as experiências do ego, parecem a princípio estar perdidas para a herança, mas quando se repete com bastante frequência, com intensidade suficiente em muitos indivíduos, gerações sucessivas, transformam-se, assim dizer, em experiências de id, cujas impressões são preservadas por herança. Então, isso aqui também forma a personalidade da pessoa, né, por assim dizer, né? Então, ele divide aqui o id, o ego, o superego. Tá? Em id seria o inato e o instintivo, né? É o que a gente traz com a gente. Né? Ele é amoral, né? É por isso que o ego precisa controlar ele, né? Porque ele não tem nenhuma moral. Ele é inconsciente também, né? Por isso que ele precisa de algo consciente para ele controlar. E ele funciona sob o princípio do prazer, né? De acordo com Freud. E o ego funciona sob o princípio da realidade. Né? Então, o superego está ligado aqui à formação de uma moral, né? E de princípios de dever não conscientes. Tá? Aí aqui ele já mostra um pouco mais complicado, né? Ele mostra assim como é que se origina dentro do aparelho psíquico, né? O desejo e como é que ele passa, né? Da barreira do mundo interno para cultura, né? Em geral, né? Porque tem certos comportamentos que eles são reprimidos, né? Então ele fala dessa importância da cultura para que certos comportamentos sejam continuados, né, por uma sociedade, né? Então, esse desejo aqui
Ele vai passar de um lado consciente, ele pode passar de várias maneiras. Ele pode passar de maneira sublimada, né, através de uma cultura, né, ou de uma maneira sexual, né, de acordo com Freud. Tá? Aí ele classifica aqui, né, a mente como um iceberg, né, onde o que a gente conhece, o pouco que a gente conhece, né, é que nem a Sandra falou aí, né, poxa, eu tenho uma dificuldade de conhecer psicologia, mas por quê? Por Freud, né, por exemplo, Sandra, né, a nossa mente ela é que nem um iceberg. O que a gente conhece, né, só está na beira, né? A maior parte está lá embaixo. Então, o que a gente conhece? A gente conhece a memória, os pensamentos, as percepções, os raciocínios, as fantasias, as lembranças, né? Mas temos um outro lado também, né? Que é o lado do recalcamento, dos desejos, das pulsões agressivas, das pulsões inatas, dos medos, né? Que é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? São aqueles sentimentos, né? Aquelas emoções que a gente não sabe lidar, né? E aí acabam sendo reprimidos, né? E ficam lá, né? Até o momento que a gente possa lidar com elas de novo. Tá ficando mais claro agora, Sandra, para ti? Fazer igual a história, tá pensando tudo junto e misturado, professor. Tá Assim, tá certo. ficando claro, mas de maneira assim, acho que é porque é uma coisa muito, como é que eu vou dizer? É muito do invisível mesmo, tem? Acho que é por isso que eu não tenho muita dificuldade. Porque são coisas muito subjetivas, né? Por isso. Porque eu sou uma pessoa muito prática, então eu gosto daquilo Ah, que se vê. Como não dá para ver, é meio complicado. mas tem que Mas desenvolve esse lado também, que é importante também. Ó, principalmente, olha só a relação que eu vou fazer aqui para a gente entrar na matéria. Principalmente em relação ao trabalho. Porque no trabalho, nós temos aqui, como ele coloca, uma pirâmide, né? No trabalho, nós vamos ter componentes visíveis, ok? E componentes invisíveis, tá? Então, o que o Freud fala? Ele diz que nós temos uma parte nossa que é consciente e uma parte que é inconsciente, tá? Tá ligado? Foi isso que eu falei, né? Uhum. Então, na organização do trabalho, nós vamos ter componentes visíveis e componentes invisíveis. Beleza. O que são esses componentes visíveis? Eles são o que são publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e de tarefas, tá? É aquilo que a gente vê quando você chega numa empresa ou quando você está no seu trabalho, né? É como o que você percebe das pessoas que trabalham na empresa, ok? Quais são os aspectos formais e abertos? Estrutura organizacional, os títulos e descrições de cargo, objetivos e estratégias, tecnologias e práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos e medidas de produtividade física e financeira. Ok? Certo. E nós vamos ter os componentes invisíveis e cobertos, né, que a gente chama, né? Que são afetivos e emocionais e são orientados para aspectos sociais e psicológicos, que é a questão da influenciação de poder, percepções e atitudes das pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças, valores e expectativas, padrões de integrações informais, normas grupais e relações afetivas. Né? Trabalhar onde, Sandra? Como é o teu ambiente de trabalho? A loja, e é só a loja, que não tem setor administrativo, que é tudo junto. E eu que faço, eu sou responsável praticamente por tudo. Eu cuido da parte administrativa, eu cuido da parte de venda, eu cuido da parte de compra, eu cuido de se precisar de marketing. Beleza. Então, isso aí, só nisso que tu falou, já notei aí que tem aspectos formais dentro do que tu tá fazendo e aspectos informais e ocultos dentro do que tu tá fazendo. Beleza?
É tanto que quando eu estou na parte administrativa, fazendo a parte administrativa, minha menina diz assim, mãe, a senhora passa o dia sentada aí e não faz nada, porque não vê serviço, não vem? Só eu que tenho serviço e vejo. Quem está lá fora não vê. Pois é. Então, é justamente isso. O que a gente vê é publicamente observável, entendeu? Que é voltado ali para demonstrar alguma coisa, né? Então, para quem está fora, você de repente não está fazendo nada, né? Mas para você que está dentro, né? Que é a parte que está coberta, né? O lado afetivo emocional, né? Está acontecendo alguma coisa ali, não é verdade? Verdade. Beleza. Tá? Então, a gente vai falar aqui que a organização do trabalho, quando a gente fala que ela acontece de forma satisfatória, né? Porque nem sempre a organização do trabalho acontece de forma satisfatória e isso pode causar problemas para a saúde do trabalhador, de forma psíquica, né? Então, o que é preciso para ter satisfação no trabalho, Sandra, né? Percebe se tem lá no teu ambiente clima de valorização, superação de desafios, qualificação constante e felicidade profissional. Não precisa ser só a Sandra, né? Mas cada um pode fazer a sua própria avaliação, né? Então, esse cara aqui, o Dejus, né? Ele estudou o papel da organização do trabalho em relação aos efeitos positivos e negativos que este pode exercer sobre o funcionamento psíquico do trabalhador. Tá? Isso lá na década de 80, né? Ele já estudava isso. Então já tem um tempinho. Tá? Então, em organização de trabalho, a gente divide como? Através de divisão de tarefas e divisão de homens. Tá? Quando se tem uma divisão por tarefas, ele tem um prazo fixo para ser executado, né? Só que qualquer trabalho que se faz por dever ou necessidade, né, ele é um trabalho remunerado por unidade de serviço ou empreitada. O conteúdo das tarefas, né, e temos também o modo operatório e o fluxo de trabalho. Essa divisão de tarefas ela vai se dar como? Uma organização formal, né, que é aquela que vai para o papel, e uma organização real, que é aquela que é como ocorre na realidade, né? Então, o que se percebe, né, quando a gente divide as tarefas dessa maneira? Que existe um descompasso entre a organização formal e a real, que favorece o sofrimento mental. Tá? O que vocês acham desse slide aí? Gostaria de ouvir um pouco vocês. Vocês acham que tem a ver isso com a realidade um pouco? Por exemplo, essa galera aí da saúde, né, que está trabalhando aí, né, enfrentando essa epidemia. Professor, fala de novo da imagem que eu tô aqui, que minha filha tá fazendo prova aqui. Aí tem que ter um responsável. Aí eu não sei se eu tô prestando atenção lá e prestando atenção aqui. O que E a foi que tu prova não... dela. Não, o que o senhor quer saber aí, que eu perdi um pouquinho, que eu tava tirando a dúvida aqui com a professora dela. Não, O senhor quer ouvir da gente? Certo. Eu estava falando aqui sobre a organização formal e a organização real do trabalho, né, Sherne? Que a organização formal é aquilo que a gente vê, né? Que são os aspectos formais e abertos. E a organização real, né, é aquela como acontece mesmo, né? E aí ele diz que existe um descompasso entre a organização formal e a real que favorece o sofrimento mental. É um exemplo que tá dando esse que a gente tá passando, não? Foi isso que eu estava falando, né? Para Né? tentar analisar o que está acontecendo com os trabalhadores da área da saúde, né? O que está acontecendo com eles.
Eles estão, eu acho que estão. Pode falar, Sandra. Não, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, que tudo bem que tu for falar, eu me inspiro mais. No caso, assim, que nem sempre desde o início dessa pandemia, quando ela ainda estava lá fora, começaram a fazer propostas para poder intervir com ela, né? Então, é bem aleatório, assim, quando a gente vê a situação em outro lugar, para a gente impor aqui. Mas quando realmente chegou aqui, teve que, de última hora, ter que mudar muita coisa, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente não vê, apenas imagina, tem eu vou dizer uma função, mas não é bem esse o nome. Mas quando realmente está acontecendo aquilo, é obrigada às vezes a fazer mudança para intervir e realmente agir de forma certa. Isso? Oi? Já falou? Meio. Professor, você quer que eu fale mais? Achava que tu ia falar mais aí. Eu tô fazendo a chamada aqui de vocês. Não, eu não sou de falar muito. Manda a Sherry falar agora, para ela complementar. Agora a Sherry, ela manda, né? A Sherry. Eu não, professor. Não, como eu sou muito prática, eu resumo muito assim, as opiniões. É por isso que eu tenho dificuldade de produzir texto. Professor, a Sandra manja muito estatística e bioquímica. Arrasa. Pois ela né? É top. A bicha é diferenciada, como se diz outro. Ela fica tímida quando vem pra psicologia. Aí quando chega na hora da psicologia e da política, tadinha, eu fico dela, ela falou que se perde. Pois é, tô precisando de tudo pra sacola. Mas eu também era assim também, quando eu me formei assim, eu não sabia muito de política, só que aí eu comecei a trabalhar com psicologia social em CRAS e CRES, aí eu acabei conhecendo, né? Mas aí verdade. com o tempo tu aprende. Mas eu acho que a psicologia tudo é só leitura, né, professor? É leitura em cima de leitura. Tem que ter bastante leitura. Entender tudo, sabe? Saber assimilar as coisas. Minha cunhada tá fazendo psicologia na FADESA, né? Uhum. Aí ela fala assim, eu falei, minha irmã, tu vai ficar louca. Só que ela já mudou tanto o pensamento dela, assim, as coisas, ela já sabe entender, entendeu? Eu acho muito legal. Porque psicologia te exige não só um conhecimento técnico, né? Mas também um conhecimento humano, né? Que tu tem que aplicar em ti mesmo, porque senão você não cresce, professor, né? eu tava falando igual essa semana. Eu tava tão assim... Eu tenho minha mãe é depressiva, sabe? Toma medicação, toma tudo. Aí eu tava numa turbulência, assim. Eu até tinha falado com a Fernanda. A Fernanda é aluna do senhor. Eu falei assim, Fernanda, professor Sherry, meus professores que tem, que eu gosto muito, tem 2 que atende a menina dela, que é psicólogo, né? Tá com Covid. Pode nem passar. Aí eu, beleza. Cortou o áudio. Já caiu. Tive insônia na minha vida. Eu tive insônia. Eu vi o dia amanhecer, a noite amanhecer, da tardecer, tudo, e a minha cabeça tumultuada com tudo. Uhum. Igual eu falo, igual entra nesse negócio da mente, que o senhor estava até conversando com a Sandra antes. Sim. Né? Esse negócio de sonho. Aí a gente acaba sonhando coisa ruim porque o que você passou no dia reflete. Não é? Isso é o que... Eu fiquei tão assim, eu falava, meu Deus do céu. Aí ela falou, não, já tem conversa, tenta não bater de frente, sabe? Mas é complicado esse negócio da psicologia. E vou te falar, e é uma das áreas que ajuda tanto o ser humano, professor, a melhorar, né? Eu costumo dizer que a psicologia é uma prática também, né? Você tem que não só passar para as pessoas, Meu áudio né? está mudo, professor. Não estou ouvindo nada. Alô? Gente, eu não estou. Alô? Alô? Eu tô ouvindo, acho que é só o da Sherry que tá com problema. Gente, estou muda. Acho que é a tua conexão, Sherry. Não estou ouvindo nada.
que é a conexão dela. Eu vou ter que sair. Bom, gente, então... Sai e entra de novo, vê se melhora, mulher. Então, bora continuar aqui, então, né? Então, é interessante a gente falar, voltou, a gente falar que compreende a forma pela qual as pessoas são divididas em uma organização e as relações interpessoais que se estabelecem. Ai, professor, meu telefone tinha ficado mudo. E agora, tá escutando? Agora eu tô. Ah, legal. Então, vamos continuar aqui. Esse lado aí do sono aí já tem conhecimento mais da neurociência hoje em dia, a gente já entende melhor, né? Com certeza. A gente já sabe que tem a ver com o dia a dia da pessoa. Por isso que tem que dar uma refletida, né? Agora também ele tem esse padrão simbólico aí, né? Esse padrão cultural também. Tem que ver o que tu sonha, né? Que significa para ti, né? Nesse sentido, né? Professor, geralmente, os meus sonhos, quando eu sonho alguma coisa assim, tipo assim, algumas coisas que eu sonho, se eu repetir aquele sonho, tipo assim, sonhar com avião, com ônibus, todas as vezes que eu sonho, eu recebo a notícia de morte. Todas. Tanto eu como minha mãe. Ou de alguém próximo, ou de alguém assim, sabe? Sim. É muito relativo. E assim, então, a gente fala assim, já entra as superstições, né? É onde que entra. Aí teria que ver assim, em que sentido. Mas as pessoas na tua família têm problemas de saúde? Assim, Tem. graves? A minha mãe é diabética, minha mãe acho que é diabética, ela teve câncer, né? Da minha família, a mais complicada, assim, hoje em dia é ela. Entendi. Né? Então, Ainda não bate bem da cabeça ainda. Ah, é? Não professor, é sério, o caso dela é psiquiátrico. Não é coisa séria de se brincar, não, é sério mesmo. Viu? Certo. Aí... então não são situações leves, né? Assim, são situações que podem tirar um pouco o teu sono, né? Tira, professor. Nossa senhora, esses dias. E parece assim, que você sabe aquela pessoa negativa, que só pensa negativo? Aí é crença, entendeu? Aí tem que trabalhar. Professor, ela não tem, ela assim, eu falo assim, que ela tá sem Deus no coração nenhum. Não, Nenhum. É crença que eu digo não só questão espiritual, mas Não, a própria o dela é questão. espiritual mesmo. Eu acho que o dela é espiritual mesmo, porque ele não pode, Jesus amado. Mas aí tem a questão também do reforço positivo, né, Shed? Tem que trabalhar com ela bastante isso. Igual fala assim, o negócio dela é igual fala assim, ela tem problema psicológico, ela começou a fazer um tratamento psiquiátrico, né? Aí começou a tomar as medicação, aí já tem uns 4 anos que ela não vai mais e continua tomando as medicação. Então aqueles medicamentos já não faz mais efeito, tá fazendo mal. Aí teria que revisar, porque se realmente ela Não já vai, toma muito professor, é tempo. só Jesus. Aí isso acaba afetando, sabia? O meu psicológico. Imagino. Nossa senhora, Porque só Jesus ela para mora ter contigo? misericórdia. Ela mora contigo? Professor, ela veio embora, ela conheceu um homem na internet e veio-se embora de Fortaleza, conheceu esse homem e veio embora para Canaã. Ela tá lá. Tu não tá entendendo, não. Professor, é loucura. A minha cabeça, só Jesus para me ter misericórdia de mim, viu? Porque o trem tá feio, o trem tá bonito, não. Aí ela passou mal, aí eu vim trazer a carta com a dor no estômago e trazer ela para fazer uns exames. Ela passou, deixa eu ver, que chegou quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado ela foi embora. Mas esses 4 dias que ficou dentro da minha casa, só Jesus. Deus me perdoe a minha mãe, mas uma mulher carregada, eu não dormi. É sério. Professor, um copo andou em cima da minha mesa. Gente, eu juro pra vocês, eu só não saio de mentirosa porque minha filha estava sentada na minha frente e minha funcionária sentada do lado. E Sandra, um copo cheio de suco de abacaxi, um copo de vidro. Não tem aqueles copos de extrato de tomate? Um copo do Flamengo, eu não sei se era do Flamengo. A minha menina falou de... Não, era dançando, então. Ei, eu te juro, Sandro, o copo saiu assim, ó. Aí eu falei, Mariana, o copo tá andando. Ela, mãe, eu tô vendo.
Ainda Gente, foi muito... Viajam juntas. Eu falei assim, meu Deus, a urucubaca tá muito pesada aqui na minha casa. Vai ter que tomar um banho de sal grosso e jogar sal grosso na casa toda. Mulher, melhor deixar de sal grosso pro churrasco. Sandra, é sério, eu nunca tinha visto aquilo. Não, Parecia uma sei, coisa mulher. paranormal. Não tem aqueles filmes de coisa que acontece isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Se eu estivesse sozinha, contar, ninguém acredita. Só que tinha duas pessoas do meu lado, a minha filha, mãe, o copo tá andando. Eu falei, Mariana, tá andando. Foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus do céu. Tá carregada, hein, maninha? Tá, professor, eu tô carregada. Antes de ir lá em Belém. Tem que descarregar. Tá com muita energia negativa. Professor, até as costas, assim, a gente sente pesado, é sério. Não tem nem brincadeira, não, gente. Tem que acabar essas pandemias para poder entrar no mar, para tomar um banho de sal, tomar um banho e tirar tudo, revigorar. É feio. Então, mas gente... Vamos voltar ao nosso assunto. Já deu para dar uma distraída com minha vida. Se eu contar minha vida para vocês, no dia que alguém quiser ficar só rindo, nós vamos marcar uma aula online. Qualquer coisa, posso fazer terapia, viu? Pois é, nós podia marcar um dia para nós estar fazendo a terapia, que nós estamos precisando. Gente, o treino tá barato, o treino tá bom mesmo, não, ó. Pior que terapia é muito cara, viu? Viu que eu tenho, se é cada um contar, que eu tenho certeza que não é só na minha casa, a casa de cada um tem um problema mais ou menos assim. É impressionante da vida de todo mundo. Então, gente, vamos lá, Shelly. Então, Vamos. continuando aqui. Então, em 2018, olha só, para a gente refletir, então, vamos refletir essa aula. Em 2018, o tempo médio, né, que as pessoas gastavam Bota seu óculos. Em internet era de 140 minutos por dia. Né? Isso aqui aumentou, né, 1 hora por dia desde 2012. Né? Então, o tempo que a gente gasta, né, em redes sociais hoje em dia é muito grande. Né? Isso aqui é uma estatística que eu peguei aqui, que eu estava pesquisando para escrever. Né? Então, olha só, para fazer uma comparação. A quantidade de tempo, né, que é gasto na vida. Né? Então, nós gastamos mais ou menos 1 ano e 8 meses fazendo trabalho de casa, tá? 1 ano e 11 meses socializando, 2 anos e 2 meses só fazendo compras, 3 anos e 7 meses comendo, né, e bebendo, 6 anos e 8 meses usando mídia social, 8 anos e 4 meses observando TV e 26 anos e 5 meses dormindo. Né? Então, ou seja, o uso da mídia social, né, tá ficando até maior do que, tendo mais lugar, né, do que a TV, né, e do que comer, né, beber, ir para o shopping, socializar e outras coisas, né? O que vocês pensam disso? A Sherry e a Sandra. Pessoal, eu displicente de novo, vendo aqui, ó. A marmota que tava ali, tirar, ó. O que eu penso disso é o seguinte, que a cada dia que passa com essa questão de mídia social, as pessoas se preocupam menos, não tem, com a vida e acabam se robotizando mesmo, que nem fala, né? Porque a mídia social traz alguns benefícios, dependendo do que você procura nela, né? Só que na maioria das vezes é bem... Divisões de cor, divisões. Cortou teu áudio, Sandra. Cortou o áudio da Sandra. Bom, então, gente, a organização do trabalho, né, ela acontece de que maneira, né? Ela
acontece através do controle, domínio e exploração, né? Do que? Da vontade do outro, da alienação do desejo, né? De acordo com a teoria da psicologia. Né? Então, nós sabemos que dentro do trabalho acontece uma série de situações, né? Que quem é trabalhador sabe, né? Isolamento, humilhação, pressão, ameaça e etc. Então, isso vai tirando o quê? O livre-arbítrio, né, do trabalhador, né? Existe uma divisão de homens e um recorte. O conteúdo das tarefas, né, é dissociado. O conteúdo das tarefas e das relações humanas no trabalho. Então, o trabalho e a psique humana, né, primeiro, assim, o organismo, é bom fazer algumas considerações, né, sobre como o trabalho ele afeta a mente da pessoa. Então, o organismo ele não é um motor humano, correto? Tem pessoas que fazem essa comparação aí, do organismo ser um motor. Vocês já encontraram pessoas assim? Ou vocês conhecem alguém assim? Gente, que estão mais caladinhos aí. Então, continuando aqui, né? Outra característica aqui do trabalho humano, né, é que é um trabalho real e existe um trabalho real e existe um trabalho prescrito, né? E aquilo que eu falei, né, a função da pessoa dentro, né, porque ela é contratada, né, e o que ela realmente faz dentro da empresa. E, né, a gente já sabe que o trabalho ele pode ser perigoso para o aparelho psíquico, né, gente? Assim como o trabalho ele é fonte de prazer, né, ele é fonte também de sofrimento. Né? Então, existe uma psicodinâmica do trabalho, segundo o Dijus, né? Onde existe, na verdade, um engajamento mental e psicoafetivo pelo trabalho. Tá? Vou só passar aqui um pouco para dar tempo da gente falar. Então, existe o que a gente chama de carga física do trabalho, e hoje em dia é o que a gente discute muito, né? E quer que seja reconhecido nesse sentido, né? Dentro do trabalho, a carga psíquica do trabalho, né? Que é a relação do homem com o trabalho, ou seja, a relação subjetiva e os efeitos concretos, né? Que o trabalho causa tanto nessa carga física, quanto na parte física, quanto na carga psíquica. Tá? Tem alguma dúvida até agora, gente? Já assinaram a frequência lá? Passei a frequência lá no WhatsApp para vocês. Acabei de assinar. Só um instantinho, gente. Caramba, vou ter que ir lá em casa. Vendo o material aqui. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos continuar aqui na carga psíquica. Então, a carga psíquica, gente, que a gente fala dentro do trabalho, é tudo que envolve o trabalho, a vivência subjetiva do trabalho,
é, isso aumenta, né, quando a liberdade de organização do trabalho diminui. Então, ela é positiva quando o trabalho ele é equilibrante e é negativa quando o trabalho é fatigante. Não sei se isso acontece com vocês. Tem dias que vocês vão trabalhar ou que vocês vão, sei lá, fazer alguma coisa e quando vocês voltam, né, vocês voltam assim, né, bem, né, e tem dias que vocês vão e voltam meio, hoje eu tô cansado, eu preciso dormir mais cedo. Acontece isso com vocês? Acontece assim, sábado mesmo eu cheguei do serviço, eu cheguei e sentei lá na mesa para estudar, fazer um trabalho. 9 horas eu estava dormindo na frente do computador. Aí eu peguei e fui deitar, porque eu digo, não vou dar conta de estudar. Dormindo literalmente. Eu li o texto, era mesmo que não lê nada. Eu quero saber, eu vou dormir para descansar minha mente, que não está entrando mais nada. Pois é, né? Então, a imagem clássica aí, né, justamente é do Chaplin, né? Não sei se vocês já viram esse filme aqui. Vocês conhecem ele? Chamado Tempos Modernos? Professor, já vi falar, mas para falar a verdade, eu nunca assisti nenhum filme do Chaplin. Eu não acredito nisso. Não acredito Eu nisso. mesmo, particularmente, nunca cheguei a sentar e assistir. Não acredito nisso. Esse filme, pelo menos no século passado, esse filme ele foi muito importante, né? Ele foi muito discutido dentro da administração, né? Porque ele fala justamente sobre o adoecimento no trabalho. É uma das partes dele que fala. Então é importante vocês verem ele, né? Tem uma área aí da educação física, né, que trabalha com isso, né, com ginástica laboral, né? Sim. Uhum. E aí, quais são os sintomas e defesas, né? Sintomas e defesas que a gente percebe numa pessoa quando ela adoece, né, psiquicamente no trabalho, né? É o sofrimento, né, patogênico, criativo e ético, né? A pessoa começa a adoecer mesmo, né, psicologicamente. Algumas conseguem, perdem, né, aquele dom de criar delas, né? Fulano não consegue mais escrever nada, não consegue mais falar nada, né? A pessoa vai bloqueando ela, né? E é ético, né? Tem pessoas que começam a ser desleais, né? Dentro da empresa, né? Por conta desse sofrimento. Além do desprazer e da tensão, né? Existe também a fadiga, a descompensação de acordo com as estruturas psíquicas. E o burnout, né? Que é uma síndrome aí que está afetando agora muita gente, né? Que trabalha com o público, né? Que a pessoa vai ficando apagada, né? Tá? Então, principalmente essa época aí que a gente está vivendo, né? As pessoas estão trabalhando muito, né? Principalmente no home office, não é verdade, gente? Aí como é que vocês acham que essas pessoas estão, né? Estão ficando mais estressadas. A minha menina mesmo, ela trabalha ali no Sebrae. Aí ela, mãe do céu, não vejo a hora do meu serviço voltar, porque esse negócio de ficar só em casa é muito ruim. Mesmo que faça parte do serviço e tudo, mas mesmo assim é muito estressante. Eu fechei a loja 3 dias. As outras vezes eu não fechei, né? Eu fiquei aqui na porta vendendo máscara e me virando. Eu fiquei 3 dias dentro de casa, eu só não pirei porque eu estava fazendo as provas. Aí, se não fosse as provas, é meio complicado. Pois é, né? É aquele negócio, todo mundo tem que ter uma rotina, né? Não, e é engraçado que você reclama, não, é época de prova, mas agora vocês querem mais é rotina, né? Que tá todo mundo sem rotina. Não, tá tudo uma bagunça. Eu estava dizendo que quando eu tinha rotina, pelo menos eu tinha aquilo, o que eu fazia de manhã, o que eu fazia meio-dia, o que eu fazia à tarde, o que eu fazia à noite. Agora, nessa quarentena,
parece que eu estou trabalhando mais do que quando não estava em quarentena, porque não tem mais aquela rotina. Agora está começando a voltar, né? Depois que começa abril. Mas não tinha mais aquela rotina, aquele negócio. Logo porque eu tive que arrumar formas alternativas de trabalhar, não tem? Aí Sim, acabou acelerando e aumentando muito a carga. isso, exatamente. Que a gente se desacostumou. Eu tô, assim, eu tava até falando que eu tô que nem um filme antigo que se chama Feitiço do Tempo, que o cara fica preso no tempo e vive o mesmo dia. Tô me sentindo assim. Se estivesse vivendo o mesmo dia, o mesmo dia. Isso acaba mesmo afetando, né, nosso psicológico de alguma maneira. Motivação. Então vamos ver aqui, né? Então, como você já sabe, né, gente, nós estamos bastante afetados, né, por essa situação em si, né? Então, isso está afetando em que as pessoas, né? Está afetando na motivação, né? Que é um dos capítulos que vocês vão usar para a prova, tá bom? Então, aqui nesse capítulo vocês vão definir o que é motivação, seus componentes, descrever definições típicas de motivação e sua utilidade, detalhar diretrizes úteis para desenvolver a motivação e definir motivação para realizar e competitividade e indicar por que são importantes. Comparar e diferenciar teorias sobre motivação para a realização e explicar como se desenvolve a motivação para a realização, né? E usar princípios de motivação para a realização que orientem a prática. Tá? Então, se vocês, ao ler esse capítulo, né, entender esses conceitos, já vai estar bom. Aí ele está lá no YouTube também, né, que eu gravei. Cadê aqui? Mostra para vocês. Aí vocês vão lá, né? Aí tem um link no YouTube das aulas também, tá? Dê uma olhada e verifique quais vão ser as dúvidas de vocês, para vocês tirarem ainda durante essa semana comigo, tá, gente? Porque não vai dar tempo de ver tudo, né? Mas já está tudo gravado aí, as aulas, já tudo explicado também. E eu passei vários estudos dirigidos para você, não foi também? Desses capítulos. Procurem pegar esses estudos dirigidos aí e voltar a estudar, tá bom? Aqui pelo capítulo tem alguns pontos que são interessantes, né? Como essa parte de definição, né? O que é motivação, né? E vocês também saberem a diferença, né? De esforço, né? De intensidade, né? Nesse sentido. Tá? Como é importante nesse capítulo também saber como é que a personalidade vai influenciar na motivação das pessoas, vão saber quais são as abordagens que tem sobre a motivação, tá? E aí ele vai trabalhar aqui também como desenvolver motivação também, tá? São as diretrizes, é bom vocês saberem. Aqui uma perspectiva mais atual também da motivação, que é desenvolver uma visão realista da motivação, né? E aí utilizar a motivação para a realização de competitividade também, tá? Vai falar disso. Tá, então é interessante vocês revisarem os capítulos, tá? Dando uma olhada se tem alguma dúvida desse. Tá? O outro capítulo, qual foi? O de ativação, estresse e ansiedade também, né? Que foi do capítulo, deixa eu ver aqui, do 4, né? Que é depois desse aqui também. Só vai botar. Operação.
esse aqui. Ativação, estresse e ansiedade, né? Então, nesse aqui, vocês têm que discutir. Tem que saber primeiro, né, a natureza do estresse e da ansiedade. Né? A primeira coisa que vocês vão ter que saber nesse capítulo aqui, identificar as principais fontes de ansiedade e estresse e explicar como e por que as emoções relacionadas à ativação e ansiedade afetam o desempenho. Comparar e diferenciar formas de regular ativação, estresse e ansiedade. Tá? Então, esse aqui também é um capítulo importante aí, tá? Para vocês, é o que vai cair também. Vamos ver aqui o outro. Teste de comunicação. Vocês vão pular daqui do 4, né? Do 3, do 4. Aí vocês vão pular aqui já para o 10. Vamos achar aqui. Cara, já passou 13. Só achar aqui. Tá, aí o outro aqui é o 10, é o de comunicação. Achei. Né? Aí vocês têm que prestar atenção em que parte aqui é de descrever o processo de comunicação, descrever como enviar mensagem de forma mais eficiente, descrever como receber mensagem de forma mais eficiente, identificar o que causa interrupção na comunicação e explicar o processo do uso de confrontação e discutir como oferecer críticas construtivas. Tá? Aí depois desse 10 é o 17, exercício e bem-estar psicológico. Vamos ver se eu acho aqui. Achei. Isso foi mais rápido. Tá. Aí pula já para o exercício e bem-estar psicológico, né? Que é a parte que explica os efeitos do exercício sobre a ansiedade e depressão, descreve a relação entre exercícios e estado de humor, discute os efeitos do exercício sobre o bem-estar psicológico, descreve as relações entre exercícios e alterações de personalidade e funcionalidade cognitiva, e discutir o barato do corredor, além de exercícios para fazer associado à terapia. Então, são esses aí os 4 capítulos que vão cair, né, gente? Mais lá os vídeos do YouTube, né, que explica os capítulos junto com os estudos dirigidos, tá? Aí eu peço assim que vocês aproveitem agora esse momento, né? Eu já falei bastante, né? Para vocês tirarem as dúvidas, né, também. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou então quiser ver como é que está o seu exercício, sua situação no portal, estou por aqui.
Tá, gente, então eu vou fazer. Aí eu vou deixar aberto aqui o canal, né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu tô por aqui, tá bom? Beleza. Dá uma lida aqui. Vai dar uma cuidada aí. Também. Já passei a chamada, responda a chamada, por favor, lá. Aí eu vou também fechar aqui o vídeo, tá? E se vocês precisarem perguntar alguma coisa, eu tô por aqui.